E a adesão à opção de abastecimento de energia por meio do sistema solar fotovoltaico registrou um crescimento de mais de 20% no ano passado. Este ano será foco de investimentos e de políticas públicas para incentivar a transição energética. O Clodoaldo Furtado Neto é professor do curso de Engenharia Elétrica da Unisociesc, que faz um bate-papo com a gente. Está aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. Professor, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem. Tem um aumento, tem uma procura por uma demanda. Quem é que está mais contratando esse serviço, hein, professor? É o consumidor empresarial ou o consumidor residencial? O que se observa na prática? Existe uma demanda muito alta tanto para consumidores residenciais quanto industriais. Hoje, muitas empresas já buscam instalar esse sistema porque existe uma economia muito grande, principalmente para grandes consumidores de energia elétrica, no uso dos sistemas fotovoltaicos. Então, quanto maior é o consumo, tanto dos clientes residenciais quanto industriais, mais vantajoso é esse tipo de instalação. Então, quem tem uma conta de luz alta, procura instalar esses sistemas porque existem vantagens econômicas. Professora, tem a questão da lei da oferta e da procura, né? Quanto mais se procura um produto, mais caro ele acaba ficando. Sim. Na questão desses serviços, tem mudado muito, tem aumentado os custos ou não? Houve por um período um aumento de custos de instalação, principalmente porque a demanda era muito alta, mas hoje com o mercado consolidado e muitas empresas integradoras desse tipo de sistema, existe uma competição entre elas. Então, o usuário que deseja instalar esse tipo de sistema, geralmente tem muitas opções, tá? E deve procurar aquele que tem um melhor custo-benefício em relação à integração dos sistemas em seu domicílio ou sua empresa. Portanto, apesar de ter existido essa tendência de aumento de custos, uma concorrência muito grande agora das empresas instaladoras, o usuário que procurar consegue encontrar serviços com um custo considerado um custo relativamente compatível com o que está sendo oferecido no mercado. E quando a gente fala a questão de mercado, professor, quais são os desafios que a gente tem ainda em relação à infraestrutura, né? Para atender esse consumidor, seja residencial ou até mesmo empresarial? Nós temos já uma estrutura em Santa Catarina para atender essa demanda, mesmo com essas opções e ofertas de vantagens em relação ao consumo, ou a gente precisa avançar nesse item ainda de infraestrutura? É uma questão um pouco complexa. Existe uma falta de infraestrutura, principalmente na questão dos horários de pico de produção de energia dos sistemas solares, porque muitas vezes, principalmente em consumidores residenciais, produtores residenciais, a produção de energia em residências por esses sistemas acaba não sendo utilizada na própria casa e precisa ser redistribuída pela rede de distribuição elétrica. O que acontece em algumas cidades, está acontecendo isso, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, a empresa distribuidora está tentando evitar certas instalações desses sistemas em algumas regiões da cidade, porque existe um pico muito grande de produção de energia elétrica fotovoltaica em determinados horários e o sistema de distribuição não consegue redistribuir essa energia pelo município, tá, de forma adequada. Existe uma sobrecarga nos sistemas de distribuição. Em Santa Catarina já começam a acontecer eventos desse tipo na rede de distribuição. Ainda não é um problema crônico, mas pode se tornar crônico nos próximos anos e meses. Tá? Então, o ideal seria a rede de distribuição ter um banco de armazenamento de energia para armazenar essa energia que está sendo produzida em excesso em algumas regiões e poder redistribuir conforme a demanda. Tá? Então, essa é um dos grandes problemas desse tipo de sistema, porque o sol não tem horário. O sol, ele está ali. Então, ele produz a energia conforme a intensidade solar. Se o dia for um sol a pino, vai produzir muito mais do que um dia nublado, mas todas as condições de tempo produzem energia elétrica. Mas dependendo de consumo naqueles locais,
existe um excesso de oferta e a redistribuição tem que dar um jeito de redistribuir essa energia. E muitas vezes ela não consegue fazer isso de maneira eficiente, e o banco de armazenamento de energia seria uma opção para contornar esse problema, armazenando energia nos horários de maior produção e redistribuindo essa energia conforme a demanda. Quando o senhor comenta na questão da redistribuição de energia elétrica, por exemplo, se a pessoa adquire um painel solar e ela tem uma residência em Joinville e, por exemplo, em São Francisco do Sul, ela consegue instalar esses painéis, por exemplo, em Joinville e depois, com o tempo, tentar redistribuir essa energia também naquela casa de São Francisco do Sul, por exemplo? Sim, hoje sistemas produzem energia, mas são integrados por CPF, CPF ou CNPJ. Então, o usuário, o residente que mora em Joinville e tem uma residência em São Francisco, e a sua casa em Joinville tem sistema solar, toda a energia que é produzida pelo sistema solar dele em Joinville é registrada pela Celesc, tá? E vai ser redistribuída pelo sistema da Celesc. Como a conta é registrada por CPF, se a residência dele em Joinville produziu mais energia do que está sendo consumida naquela residência, a conta de luz dele em São Francisco pode ter um desconto por causa desse excesso de produção, esse excedente de produção de energia elétrica em sua residência em Joinville. Então, tudo depende do CPF, das suas residências e quanto que cada uma produziu de energia elétrica, para depois fazer a conta e quanto foi consumido e quanto foi gerado, quanto foi consumido, e fazer a diferença de acordo com o usuário. Professor, para a gente finalizar, uma pergunta que surge na cabeça do ouvinte é a seguinte, né? Qual é o tamanho do sistema, qual é a potência que eu preciso para minha casa, para o meu apartamento, para o meu prédio, para minha empresa? Essa é uma dúvida que deve surgir no sentido, vou comprar uma placa, vou colocar aqui em cima do meu prédio, vai resolver meu problema? Não. Como é que a gente encontra a resposta para essa pergunta? Contrata já uma empresa para fazer esse levantamento? Como é que é? Qual a sua orientação? Antes de procurar uma empresa, você tem que verificar se o teu consumo de energia elétrica é alto. Porque quanto mais alto... Mas o que seria alto, assim? Como é que a gente faz essa conta na prática, né? A conta seria um consumidor que consome no mínimo 300 reais por mês de energia elétrica, uma conta de luz de 300, 400, 500 reais por mês, já seria um valor que poderia ter vantagem se você instalasse um sistema solar. Por quê? Porque o custo de instalação do equipamento solar é alto. Então, quanto mais alto for o seu consumo de energia, mais rápido vai ser vantagem você instalar esse tipo de sistema. A conta que a gente faz é sempre relacionada ao teu consumo. Então, se você, quando você for pensar em instalar um tipo de equipamento desse em sua residência, primeiro verificar o consumo de energia elétrica, se você considera elevado, tá nessa faixa de acima de 300, 400 reais por mês de conta de energia elétrica, e depois você deve procurar um integrador desse tipo de sistema, e ele vai te orientar e fazer as análises do teu consumo e das possibilidades de equipamentos para instalação. E existem possibilidades de maior custo, de menor custo, conforme a sua disponibilidade de recursos. Então, às vezes, não vale a pena você instalar um sistema com uma grande geração de energia, porque é um custo de instalação muito elevado. Então, um integrador ele já tem a experiência de verificar para o usuário aquele consumo é vantajoso um sistema de tamanho determinado, porque o custo vai ser diluído ao longo do uso de uma maneira mais rápida. Então, sempre tem que procurar o custo-benefício. Em quanto tempo o meu investimento se paga? E é geralmente esse cálculo que é feito pelos integradores de sistema para os usuários. Perfeito. Professor do curso de Engenharia Elétrica da Unisociesc, Clodoaldo Furtado Neto, batendo um papo ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã. Professor, muito obrigado, sempre um prazer tê-lo conosco aqui e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade, o prazer foi meu em conversar com vocês.